Livro 9 da Cidade de Deus. Santo Agostinho continua na sua reflexão que ele já havia começado anteriormente, discutindo as três teologias segundo Varrão. Seria a teologia natural, que é a única que Santo Agostinho vê valor, que é essa dos filósofos. Os filósofos conseguem, buscando as primeiras causas, buscando aquilo que é divino, encontrar algumas verdades. E ele não vê valor, seja na teologia cívica, por assim dizer, né? Aquela teologia que estabelece os cultos oficiais da cidade, seja na teologia mítica, que é aquela das histórias de Homero, de Hesíodo, etc. Então aqui ele continua a sua exposição. Ele afirma que alguns platônicos fazem distinção entre demônios bons, a que se deve buscar a mediação com os deuses, e os maus. Isso ele já tinha falado anteriormente, que não corresponde ao próprio Platão, porque Platão dizia que os deuses só podem ser bons. Então, alguns platônicos vão dizer, mas os demônios podem ser bons ou maus. Então, entre esses bons ou maus, a gente deve buscar a mediação apenas dos bons. E aí, Santo Agostinho começa a mostrar como essa distinção é impossível. Aí ele diz que a diferença dos deuses, que são tidos por impassíveis, ou seja, que não têm paixões, que não têm sentimentos, que não são dominados pela ira, pelo rancor, pela alegria, etc. e tal, os demônios têm essas paixões. Então, essa é a principal diferença entre um demônio, que também é um ser incorpóreo, e aquilo que os platônicos conheciam como sendo os deuses. Por causa dessas paixões, a alguns homens esses demônios são favoráveis e fazem o bem, e a outros não. Então, aqui está, para Santo Agostinho, a principal prova da paixão dos demônios, porque alguns que cultuam os deuses obtêm sorte, obtêm algumas coisas que eles atribuem a esses deuses falsos, esses deuses pagãos. Platão e Aristóteles, aí ele começa a refletir sobre se as paixões são boas ou não. Um sábio, ele deve ter paixões na alma? Platão e Aristóteles dizem que os homens sofrem das paixões, ou seja, da ira, da tristeza, etc, etc. Mas acontece que ele não deve deixar-se dominar pelas paixões, mas ter as paixões ele tem. E os estoicos diziam que as paixões não podem chegar à mente do sábio. Só que aí alguns, talvez uma espécie de estoicismo popular, entendia, então quem é verdadeiramente filósofo, ele não sente medo, jamais. Verdadeiramente filósofo, ele não sente raiva, jamais. Ele não sente alegria, ele não é perturbado por nada. Mas Santo Agostinho vai lá em Epicteto, e através dele nos primeiros estoicos, Zenão, etc., e mostra como, na verdade, os estoicos diziam a mesma coisa que os platônicos. Quando eles diziam que o sábio não tem paixões, significa que o sábio não se deixa dominar pelas paixões. Não está dizendo que o sábio não sente nada. Não é que ele não sente raiva, ele não se deixa dominar pela raiva. Não é que ele não sente medo, ele não se deixa dominar pelo medo. E aí ele conta uma história de um autor chamado Aulo Gelio, que era estoico, de um filósofo que estava... Agora eu não me recordo aqui se era o próprio Aulo Gelio que estava no navio. O navio estava para afundar, uma tempestade horrível. E aí esse filósofo ficou pálido, ficou com medo, começou a mão a suar, etc. e tal, para grande admiração das pessoas que estavam no barco, né? Porque achava, estoico não sente nada, né? E aí quando passou aquela situação, foram perguntar para ele. E aí esse filósofo explicou, falou, não é que o estoico ele não sente o medo, ele não sente a raiva, porque isso é impossível, isso não está na liberdade do ser humano. A questão é que ele não se deixa dominar. Sendo assim, Agostinho conclui que seja para Platão e Aristóteles, sejam os estoicos, em relação a isso, dizia a mesma coisa. E aí ele afirma, abre aspas, não há necessidade de apresentar com profusão e esmero o que as escrituras divinas, manancial da religião cristã, ensinam sobre as paixões.
A Deus submetem o espírito para que o auxilie e dirija, e as paixões ao espírito para que as modere e refreie, de modo que se convertam aos usos da justiça. Ou seja, assim como os filósofos diziam, temos que submeter as nossas paixões, a ira, a raiva, a tristeza, etc, 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 à razão. As escrituras dizem o mesmo. Só que as escrituras complementam, e nós devemos submeter a razão a Deus, que aí está a ordem perfeita. Nossa doutrina, continua Agostinho, não procura saber se a alma religiosa entra em cólera, mas pergunta-lhe o porquê da cólera. Não procura saber por que está triste, mas pergunta-lhe a causa da tristeza. Não procura saber se anda temeroso, mas pergunta-lhe o objeto do temor. Insurgir-se contra o pecador para corrigi-lo, afligir-se com o aflito para consolá-lo, e temer pelo que se encontra em perigo para que não pereça. Quem, considerando o bem, o repreenderá? Então ele mostra, fala, segundo a reta razão e segundo Deus, as paixões não são más. E isso aqui ele não diz, mas o próprio Jesus teve essas paixões. Lá no Horto das Oliveiras ele diz, né, minha alma está triste até a morte. Ele chorou por Lázaro. Na expulsão dos vendilhões do templo ele demonstrou a santa ira. Então se o próprio Jesus tinha as paixões é porque elas não são más. E é a conclusão que chega a Santo Agostinho. Aí ele diz o seguinte, Cícero, em louvor de César, entre todas as suas virtudes, nenhuma existe mais admirável e mais grata que sua misericórdia. Que é a misericórdia, senão certa compaixão da miséria alheia. Então, a misericórdia é uma certa paixão da alma. É você sentir tristeza porque o outro está mal, né? Porque o outro está na miséria. Nascida em nosso coração, que se podemos, nos força a socorrê-la, esse movimento interior serve à razão, por isso que é boa. Então, a misericórdia é uma paixão da alma, de certa forma, mas é boa porque serve à razão. Quando se faz a misericórdia de tal maneira que se conserva a justiça. Então, a misericórdia sozinha não necessariamente é boa. Mas, se conserva a justiça, então ela é boa. Quer quando se dá ao necessitado, quer quando se perdoa o penitente. Cícero, mestre da arte de falar, não vacilou um instante, sequer em chamá-la virtude. E os estoicos não se envergonham de enumerá-la entre os vícios. Porque a misericórdia, de certa forma, você está deixando a miséria do outro mexer com o seu mundo sentimental, por assim dizer, seu mundo psíquico. Então, os estoicos não consideravam isso bem, não. O estoico mesmo, ele deveria ser indiferente à miséria alheia, analisando aquilo apenas com a razão. E Santo Agostinho vem dizer que não. Que você sentir compaixão do outro é uma paixão da alma, mas que ela é boa se ela não atenta contra a justiça. Aí ele continua mais para frente. Contudo, de acordo com os ensinamentos de Zenão e de Crísipo, principais cabeças da escola do Pórtico, ou seja, dos estoicos, que estoar é pórtico, significa pórtico, né? Porque os estoicos são aqueles que se reuniam embaixo do pórtico. Admitem semelhantes paixões na alma do sábio, que querem, por outro lado, livre de todos os vícios, donde se segue que não as consideram vícios, quando sobrevêm ao sábio, porque nada podem contra a virtude da alma e da razão. Não há, por conseguinte, nenhuma diferença real entre os discípulos de Platão e Aristóteles e os de Zenão. Então, conclui aqui dizendo, né? Desde que a paixão da alma não te force a ir contra a razão, ela não tem problema nenhum. Você continua sábio tendo a paixão da alma, porque é uma coisa incontrolável. E como eles estão dizendo a mesma coisa e brigavam, né? Então ele conclui assim, mas, como diz Cícero, é coisa velha o disputarem os gregos acerca de nomes, mais desejosos de contenda que da verdade. Então aqui ele vai citar Plotino. Plotino é uma grande referência para Santo Agostinho. Ele não lia grego, então ele conheceu Plotino pela tradução e depois sistematização de um filósofo pagão chamado Porfírio, que escreveu em latim, traduziu para o latim. E Santo Agostinho gostava tanto de Plotino e de Porfírio, deve dizer, mais à frente ele vai citar Porfírio também, que no finalzinho da vida, quando ele estava próximo da morte, já estava doente,
O biógrafo dele, chamado Possídio, que era um diácono, conviveu com ele 40 anos, depois se tornou bispo, ele que escreveu a vida de Santo Agostinho. Então ele diz assim que no finalzinho da vida ele ficava repetindo uma frase de Plotino. Veja como Santo Agostinho tinha assim no coração mesmo, né, as coisas que Plotino dizia. Tinha ele como um grandíssimo sábio, apesar dele não ser cristão. Então a frase era: não será sábio quem considerar grande coisa a queda da madeira e das pedras e a morte dos mortais. Então é uma espécie de maneira de afugentar o medo da morte, né? Então ele ficava repetindo essa frase segundo Possídio. Então o que diz Santo Agostinho a respeito de Plotino? Então Plotino diz que a mortalidade do corpo humano é sinal da misericórdia de Deus, porque dá à alma a possibilidade de se libertar das misérias desta vida pela morte. Então Plotino considerava que o ser humano, a parte melhor do ser humano é a alma. E a alma tinha que retornar a Deus, e ele propunha esse retorno a Deus por meios intelectuais. A alma está esquecida de Deus, esquecida do uno, do bem. Então ela tem que retornar para lá. Por isso, para quem concebe a vida humana assim, a morte é uma misericórdia, é uma coisa boa, porque ela está libertando a alma para a alma retornar a Deus. Já os demônios, com todas as paixões humanas, mas presos a corpos imortais, não têm essa saída, por isso são mais infelizes que os homens. Sua miséria nunca acaba, pois o corpo eterno perpetua o cativeiro. Então, Plotino pensava no corpo dos demônios uma espécie de corpo sutil, que não é feito de matéria corruptível. Então, como não se dissolvia nunca, não vinha nunca a morte, e logo eles estavam no cárcere eterno, por assim dizer, né? Que é próprio da tradição platônica conceber o corpo como uma espécie de prisão, um cárcere da alma. O ser humano, a alma podia voltar para Deus, porque uma hora o corpo morre, abre o cárcere e a alma vai embora. Mas no caso dos demônios, não. Agostinho mostra o contraste entre a condição divina e a humana. Aos deuses pertencem 3 perfeições: a sublimidade do lugar, a eternidade da vida e a beatitude ou felicidade da natureza. Já os homens experimentam o oposto, vivem numa morada terrestre e miserável. Então a gente não está no céu igual Deus. Possui uma vida frágil e passageira, não é a vida impassível igual Deus. E em vez de beatitude enfrentam o mal e a morte. Assim, as 3 grandezas divinas correspondem 3 sinais da miséria humana. Aí Santo Agostinho volta lá discutir se os demônios podem ser intermediários ou não. Que ele começou falando. Uns dizem que se for um demônio bom, pode ser intermediário. Se for um demônio ruim, não. Aí ele afirma que esses demônios que são intermediários entre Deus, os deuses e os homens, essa posição de intermediário, ou seja, de não ter um corpo pesado igual ao ser humano, não torna eles felizes. Do lado dos deuses, eles participam apenas da imortalidade. Do lado dos homens, compartilham a natureza racional sujeita às paixões e, portanto, à miséria. E eles não podem ser neutros, pois toda a alma racional é necessariamente feliz ou infeliz, e todo ser vivo é mortal ou imortal. Como são eternos, resta-lhes apenas a infelicidade. Tornam-se assim miseráveis e imortais. Embora ocupem um lugar médio em relação ao espaço, entre o céu e a terra, na sua condição são mais próximos dos homens do que dos deuses, pois acumulam paixões e misérias humanas sem a beatitude divina. Então, Santo Agostinho chega à conclusão que os demônios estão piores do que nós, que eles não têm a felicidade divina e não morrem. Então é uma infelicidade que nunca acaba. Portanto, por mais que eles tenham uma condição ontológica, por assim dizer, de ser superiores aos seres humanos, isso não faz com que eles sejam felizes. Então, quem é o verdadeiro intermediário? Quem é o verdadeiro mediador? Como não poderia deixar de ser, Santo Agostinho apresenta Jesus, o perfeito mediador entre Deus e os homens. Diferente dos anjos bons ou maus, que não podem reconciliar a imortalidade e a felicidade com a mortalidade e miséria humana, Cristo se fez homem sem perder a divindade. Então ele tem as duas dimensões, né?
Ele pode morrer como ser humano, mas por outro lado ele é eterno como Deus. Ele sofre a fraqueza da carne, mas por outro lado ele é impassível enquanto Deus. E por isso ele consegue vencer a morte pela ressurreição. Então ele tem uma condição que nenhum outro ser é capaz de ter. Assim ele torna possível que os homens mortais e miseráveis alcancem a imortalidade e a bem-aventurança eterna. Os anjos maus apenas impedem o caminho para a felicidade. Os bons não podem intermediar, pois já são bem-aventurados. Então nem os anjos podem intermediar igual Jesus. Cristo, porém, unindo-se à humanidade, torna acessível a união direta com Deus, libertando os homens da mortalidade e da miséria e levando-os à comunhão com a Trindade. E aqui, Santo Agostinho diz: a verdade repele a opinião que o platônico Apuleio atribui a Platão. Nenhum Deus se mistura com a humanidade. Isso aqui é uma concepção muito neoplatônica, né? Os médio-platônicos, ou seja, os platônicos da época do Império Romano, depois de Cristo, por assim dizer, não os platônicos, Platão, tinham essa ideia de um Deus tão transcendente, tão superior, que não se relacionava de forma alguma com a matéria. Isso é próprio de todos os médio-platônicos, inclusive de Apuleio. Só que Santo Agostinho não concorda de forma alguma, acrescentando que o principal caráter da grandeza dos deuses é jamais serem manchados pelo contato do homem. Agostinho observa que as escrituras falam apenas de anjos bons e de demônios maus, nunca de demônios bons. Então essa ideia também de que temos que procurar os demônios bons para serem nossos intermediários e não os maus. Ele afirma que isso não é possível. Entre os pagãos, o termo demônio tem sentido negativo e ofende. De fato, se chamar alguém de demônio, a pessoa não vai ficar satisfeita, né? Sendo usado apenas para espíritos malignos. Por isso é mais apropriado falar em anjos quando se deseja evitar mal entendidos ou ofensas. Ou seja, há seres espirituais intermediários que não são Deus? São os anjos. Só que, como ele mesmo disse, mesmo os anjos não podem ser o mediador. Porque os anjos eles não têm a nossa condição mortal. O perfeito mediador é só Cristo. Mas, por isso não se deve dizer demônios bons para se referir aos anjos. Daimon, né, que seria a palavra grega. Mas, para evitar ambiguidade, se prefira seres espirituais bons, anjos. Seres espirituais maus, demônios. E por fim, Santo Agostinho começa a falar sobre os anjos. Mais à frente, nesse livro da Cidade de Deus, ele faz toda uma angeologia. De onde vêm os anjos? Por que os anjos caíram? Os anjos são livres? Não são? E os demônios? Etc, etc. Ele vai falar isso mais à frente. Mas aqui ele fala da ciência dos anjos bons, que é diferente das dos demônios. Os santos anjos não se impressionam com o conhecimento das coisas temporais imutáveis, pois para eles esse saber é pequeno diante do amor e da contemplação de Deus, fonte de todo bem. Conhecem as causas eternas e a vontade divina de maneira perfeita e infalível. Porque os anjos estão vendo Deus face a face, né? Essa que é a diferença. Os demônios não. Então os demônios até alcançam a compreensão de algumas coisas, seja futura por dedução, porque eles não conhecem o futuro, seja das causas eternas por compreensão natural, por assim dizer, mas não como os anjos, porque eles não estão vendo Deus face a face. Então, os demônios apenas percebem alguns sinais temporais e podem prever certos eventos futuros, mas sempre de forma limitada e imperfeita. Da mesma forma que a gente pode, prever uma crise econômica, ou prever uma chuva, prever alguma coisa assim, mas é uma forma limitada e imperfeita de prever. Você olha o presente e tenta prever o futuro. Os demônios também, ainda que mais perfeito que o ser humano, mas não é a mesma coisa que os anjos que veem Deus face a face. Então, assim, enquanto os demônios se concentram em poderes e sinais do mundo mutável, os anjos participam da eternidade e da beatitude, contemplando plenamente a Deus e a sua sabedoria. Então, apesar de seres com ontologia semelhante, os demônios e os anjos, a maneira de conhecer é diferente, porque os anjos estão vendo Deus face a face.